hoje o ciclo das nossas conversas deste ano, que tiveram um tema que, não estando inscrito, de certa forma mobilizou a participação dos convidados que tivemos este ano. No fundo, oscilava entre a vida e a morte, esses dois grandes momentos que podiam ser cruzados em termos de investigação histórica, e entre a paixão e o ódio, duas situações extremas também que mereceriam abordagem histórica. Recapitulando, em termos muito breves, abrimos com o Jorge Miranda, já é tradição, abrimos com o Jorge Miranda, que em torno deste mesmo tema versou Os Pescadores de Passo de Arcos, Desafiar a Morte, sob o jugo de Junot. O João Luís Cardoso, na sessão seguinte, A Vida e Morte de Meceia, portanto um povoado pré-histórico do Eiras, muito conhecido, como é óbvio. Depois o José Meco com Santa Mar, a capela na história e na arte do Eiras, numa relação um pouco transviada com a vida e a morte de uma capela. Com a vida dos peregrinos. E com a vida dos peregrinos, como é óbvio. A seguir tivemos um debate em torno do património histórico e cultural do Eiras, uma iniciativa que começámos o ano passado e que este ano repetimos, e que eu não tendo estado presente, sei que correu muito bem e foi um êxito, sendo que eu estou aqui na folhinha de divulgação, mas quem esteve na apresentação e discussão foi o Fernando Lopes, outro nosso sócio. Depois, Patrão Lopes, tive o prazer de lhe apresentar, o Desafio do Mar, a Glória em Vida. O Rui Pinto, sobre a estatuária evocativa do Eiras e Cascais da Primeira República ao Estado Novo. Depois, o Nascimento e o Ocaso de uma Unidade Fabril, São Pedro do Arieiro, com o David Justino. O Arnaldo Pereira, na penúltima sessão, sobre o legado pombalino, entre o anátema e a exaltação. E hoje, com o Luís Silva, sobre a pneumónica e particularizando naquilo que é possível a pneumónica em Oeiras. No programa dos Caminhos da Memória, tivemos a visita ao Forte e Farol do Gil, que é de tradição, e como de tradição teve uma forte adesão. Depois uma visita ao Passeio Marítimo, entre a Praia da Torre e o Forte São João das Maias. Uma visita com o José Meco à Igreja Matriz de Oeiras e a sua envolvente histórica. E associados, como é óbvio. Depois, no último sábado, à Quinta de Cima, que pressupunha inicialmente o almoço no Casal da Manteiga, que não foi possível realizar, que pressupunha a visita à Casa da Pesca, que também não foi possível realizar, mas que se bastou por uma visita muito interessante ao Casal da Manteiga, que ocorreu muito bem, e à adega, etc., à prova de vinhos, foi excelente e que mobilizou quase 50 pessoas. Como não foi possível, precisamente, realizar essa visita à Casa da Pesca, ela irá ser feita, em princípio, deste sábado a 8. Eu digo em princípio porque falta a confirmação que o Presidente da Junta de Freguesia de Oeiras, Carlos Morgado, tentou ainda hoje fazer-nos chegar da livre circulação pela estação agronómica, logo entrarmos pelo portão principal e termos acesso aos estacionamentos para depois irmos fazer a visita à Casa da Pesca e Quinta de Cima. Portanto, será sujeito à confirmação, mas em princípio nada em contrário. Já que estou com a mão na massa sobre iniciativas próximas, refiro que o jantar tertúlia deste mês é no dia 28 de setembro, coincide com a partida do grupo que vai para Marrocos, na qual me incluo, mas que irei estar no jantar. Portanto, e muitas outras pessoas que vão à viagem também estarão no jantar. O tema é o Convento de Cristo de Tomar, pelo Ernesto Jana, e estão todos, entre aspas, convidados para o referido jantar. Os que vão para Marrocos estão convidados, pagando. Quem vai a Marrocos é um pouco apertado, de facto, mas, como é óbvio, a possibilidade abre-se. Eu estarei presente, como muitos outros que irão à visita. Aliás, saímos do restaurante e metemos no autocarro para chegar a Mequinés no dia seguinte. Isto eram citações preambulares. Em relação ao tema que fecha hoje, a pneumónica em Oeiras, é um tema que o Luís já se vem interessando há uma série de tempo, que pega e repega quando tem tempo precisamente para o abordar, e foi um desafio, porque esta investigação já vinha sendo feita e no fundo era um desafio para aqui apresentar
uma síntese precisamente dessa sua investigação. Apresentando em traços largos Luís Alves da Silva, talvez pudesse por referir, não que é sócio do Sporting, está referido, mas que é sócio fundador e sim da Espaço e Memória. Com o Jorge Miranda fizemos e com o José Meco, era lá os 4 pés da mesa, que é mesmo assim, porque as conversas foram à volta da mesa, eram os 4 pés da mesa principal, que deu origem à nossa associação. Profissionalmente, foi uma das primeiras pessoas a trabalhar na área da informática, desde o início dos anos 50, e pertence às 60. Lá, é um pequeno lápis. E pertence precisamente àquilo que ele chama a segunda geração de informáticos. Foi diretor de software e depois diretor de projeto da Speri, mais tarde Univac no Unicis, tendo desenvolvido bases de dados e sistemas de teleprocessamento, obrigado, relacionados com a Segurança Social, o Centro Nacional de Pensões, claro, a Companhia Nacional de Eletricidade, o Banco Nacional Ultramarino, a Tranquilidade, o Banco do Espírito Santo, etc. Portanto, uma prática longuíssima, profissional, nesta área, que nós aproveitámos logo do início da nossa associação, quando nos começámos a organizar informaticamente. É licenciado em História e mestrado em História Regional e Local, e tem trabalhos publicados ao nível da História Local, precisamente sobre o Eiras. Obrigado, Luís. É um bom fecho que nós temos este ano. Convido-vos a estar aqui para o ano que vem, como é óbvio, o tema logo se vê. E pronto, obrigado pela vossa participação. Venham às nossas iniciativas, quem não é sócio, faça sócio, etc. Boa noite. Este tema surgiu-me aqui há uns anos, num trabalho académico, e a pneumónica ressaltou-me como uma coisa que tinha ouvido a família falar. Tive 2 tios que morreram com a pneumónica, jovens. A minha mulher teve um avô e um tio que morreu com a pneumónica, e quando peguei no tema comecei a falar com os colegas, e praticamente toda a gente tinha na família pessoas que tinham morrido com a pneumónica. O tema começou a despertar a curiosidade, e na primeira abordagem fiz uma leitura do século, do jornal do século, em 1918 e um pouco de 1919. Aprendi na altura que a pneumónica se tinha desenvolvido em 3 surtos, como mais à frente irei dizer, e as notícias que apareciam no jornal do século eram muitas delas de tamanho reduzido, muito reduzido, de alguns centímetros quadrados, e com uma letra terrível, de cabo dos olhos por causa da pneumónica. Depois dessa primeira abordagem, fiz uma abordagem mais relacionada com as publicações existentes sobre o tema, e o resultado dessas 2 abordagens é aquilo que vou agora apresentar. Vou começar, no entanto, por uma pequena passagem sobre a situação social, económica e política de Portugal nos anos 10. O som está bom. Fala mais alto. Fala mais alto. Ou mais perto. Também. Ok. Está um verde. Eu estou farto de bater nisto. Portanto, esta primeira gravura, esta primeira fotografia, é de um hospital montado nos Estados Unidos para acamar, digamos, os muitos doentes da pneumónica na primavera de 1918.
fica aqui com a primeira representação. Obviamente, vê-se logo que isto não nasceu ao hospital, nasceu, parece uma hangar, digamos, e foi onde eles puderam guardar tanta gente e tratar tanta gente ao mesmo tempo. Vamos então a Portugal. Portanto, este índice temos em Portugal nos anos 10, depois a misteriosa epidemia de Madrid, que eu já vou falar sobre a razão deste nome, a morbilidade e mortalidade da epidemia, depois pandemia, a origem e trajeto da pandemia, a gripe pneumónica em Portugal e a gripe pneumónica em Oeiras. Portugal nos anos 10. O primeiro tema é o tema da imigração. Partir para sempre, ou, plagiando o poeta, Galiza, fica sem homens que possam ganhar o teu pão. Portugal também teve esse mesmo tipo de perda constante de pessoas que emigraram para o Brasil e para outros locais. Devo dizer que entre 1916 e 1921 a média de imigrantes foi na ordem dos 30 mil portugueses. A maior parte deles, digamos, 2/3 homens, 1/3 mulheres. Estes números são tirados do Instituto Nacional de Estatísticas das publicações que fiz. Neste primeiro fotograma, temos aqui um grupo de alentejanos que, surpreendentemente, embarca em direção ao Havaí. Confesso que fiquei muito surpreendido com esta saída, porque não estou a ver porque é que se ia para o Havaí quando havia outros caminhos. Penso que terá sido um caso pontual, mas, enfim, é o que diz na legenda desta fotografia. O outro problema seguinte é um problema que atravessou os anos 10 do século XX e que tem a ver com a escassez do trigo e o aumento do preço do trigo. A escassez do trigo começa no tempo da monarquia, entre 1889 e 1899, e são publicadas uma série de leis que condicionam, de certa maneira, a produção de trigo, a importação do trigo, a produção ou a não produção do trigo em Portugal. São questões que se pretende promover a produção de trigo na nação, mas foram coisas mal coordenadas e acontece que acabou por faltar o trigo, começou a escassear de uma maneira terrível. Consequentemente, houve um aumento do preço do pão que se veio juntar a outros problemas da falta de subsistências, a crise das subsistências que atravessou toda a Primeira República. Estes dois conjuntos de imagens, quero pôr aqui em destaque a relação entre a mendicidade que está presente na imagem da esquerda e a capacidade que estes classes dominantes tinham de ter uma vida desafogada sem ter diante de população cultural para fazer. Este senhor que está na primeira da esquerda está a falar ao criado de mesa e diz que eu encomendei arroz bife e só me trouxeram o bife. Onde é que está o arroz?
Aquela da direita são pessoas que foram à ópera, mas não estou a perceber nada do que é que se está a passar na ópera. E o de baixo é um senhor que foi apanhar o transporte público, um elétrico, apanhar o elétrico e tinha um pequeno problema, que os elétricos estavam tão caros que ele estava apoquentado porque só tinha levado 50 escudos, na altura tinha considerável, e portanto estava com medo que não chegasse para o gueto. É um exagero, claro. Quanto às convulsões políticas que ocorrem durante esta década, houve muitas greves. Esta é de 1912, a greve da Carris, e convém a uma adesão um bocado anárquica e entusiástica da população à greve, e isso trouxe mais tarde, com o advento do civilismo, trouxe grandes problemas de repressão que condicionaram a vida da República e a vida dos trabalhadores em Portugal. Este presidente Sidónio Pais, o Pessoa chamou o presidente Rei, e que fez uma revolução que começou em 5 de dezembro de 1917, até que em 18 de novembro foi assassinado e, portanto, acabou-se o regime autárquico dirigido por ele. Esta é em Monsanto, esta imagem é de Monsanto e trata-se da imagem das forças leais ao presidente, ao Sidónio Pais, na véspera, penso eu, da chamada escalada de Monsanto, que levou à derrota destas forças. Entretanto, Portugal, que tinha já bastantes problemas, foi para a guerra. O corpo expedicionário português foi para a Flandres, depois de, há uns anos, já estar presente em África. A da esquerda é das trincheiras da Flandres, a da direita e embaixo é um grupo de soldados que estão em Angola. Muito bem. Vamos então entrar na pneumónica. A pneumónica, como a esmagadora maioria das grandes epidemias, desenvolveu-se em 3 surtos. O corrente é 2 ou 3 surtos. No caso da pneumónica, temos que o primeiro surto foi na primavera de 1918 e acontece que infectou milhões de pessoas em todo o mundo. A capacidade de infecção das gripes, das epidemias de gripe, anda na ordem dos 40% a 60%. Esta não fugiu à regra, mas teve como consequência uma mortalidade relativamente comum às epidemias de gripe normais, chamemos assim. Portanto, quem morreu no primeiro surto da epidemia da gripe pneumónica foram as crianças abaixo dos 4 anos, os idosos acima dos 65 e as pessoas doentes, principalmente o foro pulmonar. Nada de banal é a chamada mortalidade dos grupos de risco. São precisamente estes 3 que eu referi. Mas, passado poucos meses do primeiro surto ter desaparecido, aparece um segundo surto que vai destruir as estruturas mundiais e matar milhões de pessoas. A mobilidade é inferior à do primeiro surto, porque, enfim, como o primeiro foi elevada, havia muita gente que estava protegida pelo facto de ter sido contaminada.
mas a mortalidade é terrível. E, curiosamente, não foram os grupos de risco, as pessoas que mais sofreram com o segundo surto, mas as crianças chamadas de mama, digamos, e os jovens adultos, robustos, saudáveis, entre os 14 e os 40 anos. O que é perfeitamente surpreendente. Apesar de tudo, também desapareceu, lá pelo fim de novembro, e houve alguma coisa ainda em dezembro, mas muito pouco, e acabou por retornar no inverno de 1919, precisamente em janeiro, em que a morbilidade é inferior à dos dois surtos anteriores, vai apanhar precisamente as pessoas que não tinham sido contaminadas nos dois surtos anteriores, mas é menos letal que o segundo surto, felizmente, embora fosse bastante mais que o primeiro. No entanto, volta a matar as pessoas, os chamados jovens adultos, portanto, entre os 14 e os 40 anos. Só para comparar, apanhei uma imagem que está que é de origem americana, mas diz respeito a um campo onde estão uma série de soldados norte-americanos, Beauregard, e compara 1918, que é a da direita, em que a influenza, ou seja, a gripe pneumónica, comparada com o que se tinha passado no ano anterior, 1917, em que a pneumonia é de sumenos importância e as bexigas, salvo erro, também são de pequenas consequências. A mortalidade provocada pela gripe pneumónica torna-se, e a sua capacidade do vírus infectar as pessoas, torna a epidemia numa pandemia. A maneira que, quando abordamos agora, ao nível mundial, a mortalidade provocada pela gripe pneumónica é já de caráter pandémico. Os óbitos a nível mundial foram estimados por duas vezes por investigadores diferentes. A primeira, que é de 1991, aponta para números como entre 24,7 milhões de pessoas e 39,3 milhões de enquanto que em 2002, analisando outros números e outras informações, dois investigadores apontam para os 50 milhões e confessam que se fossem 100 milhões não ficavam surpreendidos, o que é um número esmagador. Basta dizer que a Primeira Guerra Mundial matou 20 milhões de pessoas e que a gripe pneumónica matou pelo menos, o número mais conservador, são quase 25 milhões, mas é de certeza bastante mais do que isso. A gente pode olhar para isto e dizer assim, porquê 24 milhões ou 39 milhões? Ou porquê 50 milhões ou se calhar 100 milhões? Bem, é que as diferenças entre estas estimativas devem-se necessariamente à desarticulação dos serviços hospitalares e dos cemitérios, que num dado momento mais crítico do surto, tudo desorganizou, porque os médicos também morriam, os coveiros também morriam, toda a gente morria,
E não havia médicos, em parte nenhuma, que chegassem para uma coisa, para uma doença que contagia as pessoas em 2 ou 3 dias e que é transmissível pelo ar. Uma pessoa espirra numa sala fechada e as pessoas que lá estão, com ela, ficam contaminadas facilmente. Uns salvam-se das consequências graves do contágio, outros não. Outro aspecto que leva a marca estas diferenças de estimativas são também os censos da população nos países mais populosos que não existiam. A China, a Índia, a Rússia não tinham este tipo de informação organizada, de maneira que, na prática, não sabem quantas pessoas morreram. E, por outro lado, mesmo em Portugal, mesmo na Inglaterra, mesmo na França, há subregistros porque não dá tempo para fazer as coisas. Reparem que, se nós dissermos que o segundo surto é o responsável por um número que, 40 milhões de mortes, destes 40 milhões de mortes da epidemia, mais de 80% são em 3 meses. Ou seja, não há tempo para tomar nota de quantos morreram pela mulher. Vamos ver em Portugal porque é que isso acontece mais em detalhe. Tomei aqui nota de alguns números que são, penso eu, muito significativos. A Índia teve, segundo a autoridade colonial, a Inglaterra, na altura, teve 12 milhões e meio de mortos. É uma mortandade horrível. E no segundo surto, isto são os números das cidades. Porque a epidemia, uma epidemia deste tipo, cada surto dura em média 3 meses. Ao fim de 3 meses desaparece. Porquê? Porque já não há mais ninguém que não esteja imunizado. Então, o surto morre por si próprio. Por outro lado, a grande mortandade ocorre dentro de um surto ao fim de 2, 3 semanas. E depois começa a decair, até que o surto é encerrado. Olhem para os números dos Estados Unidos, 700 mil pessoas. A Alemanha, entre civis e militares, teve 400 mil, segundo as autoridades. A França tem os números muito mal calculados. Diz entre 200 mil e 400 mil. Isto é, obviamente, para um país como a França, mas, reparem, a França estava em guerra e a guerra era em França, não era na Alemanha. Portanto, é natural que a desorganização fosse muito superior aos outros países organizados. Quanto às taxas de mortalidade, de uma maneira geral, elas variam entre 0,5% e 4% dos contagiados. No entanto, vamos ver lá mais à frente que as taxas medem-se em relação à população. São coisas horríveis. Já vamos ver. Quais são as exceções a estas médias, estas taxas de mortalidade de meio a 4%? São as etnias com reduzidas proteções imunológicas. Estamos a falar dos índios norte-americanos, estamos a falar dos quimós, estamos a falar da população da Samoa Ocidental, as ilhas Fiji e de outras zonas do Pacífico. A mortalidade aí é realmente esmagadora. Antes de lá chegarmos, vamos fazer uma pequena abordagem a uma coisa que eu sei muito pouco. Ou seja, vou-me perdoar
mas havia aqui coisas que eu tinha que dizer. E arrisquei-me a levar para as laranjas e os ovos, para o Sr. Ministro. Mas pronto, eu copiei o que quem sabia dizia. O que é surpreendente, então, nesta gripe? O número de óbitos é superior ao da Grande Guerra, já tinha dito, a idade da maioria das vítimas entre os 14 e os 40 anos. Jovens e saudáveis. Não é como as gripes vulgares, que mata os bebés, os menores de 4 anos, os idosos, que não sejam como eu, e os doentes. Segundo este investigador, Jean-Philippe Derrenne, tão alta taxa de mortalidade ficou a dever-se a complicações pulmonares bacterianas. Isto é uma conclusão bastante recente, porque os investigadores nunca mais conseguiam perceber o que é que tinha morto tanta gente saudável e forte. Mas estamos a falar de 1918 e temos que pensar que só no fim do século XX é que foi possível à biologia molecular estudar as vítimas, algumas vítimas da pneumónica que tinham sido enterradas em zonas, em solos completamente gelados, como o Alasca e também como a Noruega, o norte da Noruega. De qualquer maneira, os investigadores acabaram por identificar e sequenciar várias partes do vírus que é um H1N1. Este H e este N são as proteínas hemaglobina e neuraminidase, que têm desempenho fundamental na virulência da gripe. Em 1981, portanto, uns anos antes, o vírus da gripe porcina foi isolado pela primeira vez. Em 1933, foi a vez do vírus da gripe dos humanos, classificado como vírus A. Lá está o A, que precede o H1N1. Em 1940 foi descoberto o vírus B e em 1947 o C. Ora, agora vou-me espalhar completamente. A hemaglutinina, ao permitir que o vírus se cole, a palavra não é do investigador, e isto é simpático para as pessoas em geral. A célula é responsável pela sua virulência, enquanto que a neuraminidase, ao desfazer a colagem às células dos vírus replicados, liberta-os para o exterior, sendo pelo risco de contágio o alvo de fármacos como o Tamiflu, que são precisamente pretendem anular os efeitos multiplicadores da neuraminidase. Mesmo assim não levei com os ovos. Até agora, os subtipos encontrados no homem foram, em 1918, 19, o H1N1, que é a pneumónica, em 1957, o H2N2, que é a gripe asiática, de que existem aqui dois doentes famosos, eu e o Carlos Dias, também 3, 4. Não, eu não tenho Hã? tenho um antivírus. Tens um antivírus. Olha, não era isso que o Ricardo Jorge dizia. O Ricardo Jorge dizia que era cama, comida, Bifes e abafes. não. Ele era um cientista. E acabava por dizer, vá para a cama e chama o médico. O problema era chamar o médico, já vão ver porquê. E em 1968, o H3N2, que é a gripe porco. Essa eu não tive.
A gripe asiática, pronto. A minha mulher, nessa altura éramos namorados, teve que carregar comigo da estação de Santa Apolónia, Santa Apolónia não, de Torre de Passo. Torre de Passo, nós vínhamos do Barreiro para Cantorique, porque eu já não dizia coisa com coisa. De manhã estava bem, às 5 da tarde estava com mais de 40. Eu não comento essa. Ok, os vírus A são essencialmente aviários, ou seja, aparecem nas aves e são transmitidos facilmente pelas aves. E só uma minoria afeta os mamíferos. Os receptores que se unem aos vírus humanos são humanos. Pela conclusão. Os receptores que se unem aos vírus aviários são aviários. O porco tem os dois tipos de receptores, o que é muito mau. Podendo ser infectado por ambos, com o risco de recombinação, isto é, do fabrico de um novo vírus que pode ser transmitido de homem para homem, também para homem. Esta capacidade poderá explicar a virulência do AHN1 da gripe pulmônica. Porquê? Já vamos ver a seguir que na altura em que apareceu a gripe nos Estados Unidos, na zona do Midwest, houve também uma gripe porcina. E provavelmente os porcos que tinham sido contaminados com a gripe aviária foram também contaminados com uma gripe humana, recombinaram e deram este desastre. Ora, só para descansar as pessoas, os vírus da gripe são destruídos pela cozedura a mais de 70 graus e também por uma exposição a temperaturas mais baixas. Mas não vale a pena, quer dizer, a cozedura chega. O que explica que carnívoros tenham sido contaminados pela ingestão de carcaças de frangos infectadas pelo vírus A5N1, que é das aves, a gripe das aves, e que as pessoas que ingeriram as aves infectadas cozinhadas não o tenham sido. E esta é muito, muito recente. A Grande Guerra e a pandemia. Eu tenho uma razão para me apontar pela Grande Guerra. O meu pai teve lá. Já estão vocês a pensar, vai ter bastante velho. É verdade que sou, mas o meu pai também era quando eu nasci. O meu pai, se fosse vivo, tinha 118 anos. Por isso. No outono 18, os soldados aliados e alemães contaminados disputaram as camas dos hospitais com os camaradas de armas feridos em combate. Os americanos tiveram problemas gravíssimos com isso. Tinham 93 mil, houve uma ofensiva em 18 e os americanos tiveram 93 mil soldados feridos, que tinham que ser hospitalizados. Só que tinham mais 70 mil contaminados com a gripe. Mas foi um desastre, porque não havia meios de transporte suficientes, não havia camas de hospitais suficientes, era tudo uma confusão muito grande. No outono, a maioria dos soldados aliados vitimados, curiosamente, estavam nos portos de desembarque, porque os americanos continuaram a mandar soldados até setembro, mandavam soldados para os Estados Unidos, e eles, quando lá chegavam, iam para os campos de instrução de recrutas, e os veteranos, aqueles que estavam nas trincheiras, no combate, eram aqueles que tinham sido contaminados pelo primeiro surto e que estavam imunizados. De maneira que também morreram alguns, mas a grande proporção de soldados mortos é destes que tinham acabado de chegar. Claro que as populações civis dos países em guerra sofreram hoje em dia um terrível agravamento das suas muito precárias condições de vida. Não havia médicos disponíveis, os médicos estavam praticamente todos mobilizados pelos exércitos, principalmente em França, onde a guerra
desenrolar. As condições de vida eram muito más. O terceiro surto, o tal do inverno de 1919, vitimou muita gente. Portanto, a gripe pneumónica que tinha vitimado muita gente no outono de 18 desapareceu nos últimos dias de novembro, tão subitamente como havia chegado. Pois, porque é tal coisa. Já não há mais ninguém que não esteja protegido imunologicamente, de maneira que não há como transmitir o contágio. Acaba-se de repente. Quer dizer que não haja pontualmente algumas pessoas, mas ao nível que a gripe tinha infectado, não, nada que se pareça. No princípio de janeiro, a gripe voltou a atacar as populações da América do Norte e da Europa. É menos pandémica nesta fase. Com o reacender em zonas... Desculpa, deixa só voltar atrás um pouco. As coisas passam-se na Europa, e quando falamos nestas datas, estamos a falar da Europa e dos Estados Unidos. A contaminação do resto do mundo faz alguns meses depois. De maneira que o segundo surto, que termina em novembro, na Europa e nos Estados Unidos, continua a desenvolver-se na Ásia, na África, na América do Sul, etc. Mas, de qualquer maneira, este terceiro surto, embora menos letal do que o segundo, continua a atacar os jovens adultos. Com menos intensidade, mas as vítimas elegidas foram as mesmas. Em termos de morbilidade e de mortalidade, as comunidades menos afetadas no outono foram as mais atingidas no inverno, ou seja, as comunidades rurais, onde a gripe não chegou, porque haveria menos gente, não é? Digamos, o facto de numa cidade existir muita gente junta e em contacto significa uma maior capacidade de contágio. Enquanto que nas populações rurais, com o afastamento das quintas, etc., a possibilidade é menor. Vamos agora ver a origem e os trajetos da pandemia. Os investigadores propõem três possíveis regiões de origem da pandemia. O Midwest dos Estados Unidos, onde foram preparados para a guerra cerca de 1 milhão de soldados norte-americanos, obviamente com grandes concentrações, como acontece sempre com os regimentos, os batalhões de soldados, não é? E a tal coincidência com a epidemia de porcina, e que provavelmente levou à recombinação genética pelos corpos de um vírus humano e de um vírus aviário. Outra hipótese foram os acampamentos de tropas americanas em Chaumont, França, onde entre 1915 e 1918 apareceram muitos casos de gripe. No entanto, esta hipótese foi abandonada rapidamente porque o vírus que infectou as pessoas nesta zona não tinha capacidade pandémica. O terceiro é o continente asiático, fonte muito comum às grandes epidemias que chegaram à Europa, e não só de gripe, e que, pronto, quer dizer, foram algumas delas tiveram muita importância, algumas nós conhecemos, mas as primeiras referências a este tipo de gripes, uma é do século IV
a.C. e é comentada por Hipócrates. Mas não há certeza que seja uma epidemia de gripe. Uma outra questão, em 300 e tal a.C. também, que deu cabo da vida dos gregos em Siracusa, também não há certeza que tenha sido gripe. A primeira que é de certeza de gripe é de 1170 e teve uma grande capacidade de contaminar uma percentagem elevadíssima de pessoas. A outra a seguir é-nos cara, que podia ter evitado a invasão de Portugal. Em 1580, uma gripe atingiu Madrid, um grande sanha, matou muita gente e também, passado algumas semanas, deu cabo do Barça. Do Barça, a gente tem que seguir, isto é grave, não é? Portanto, podia ter realmente comprometido a conquista de Portugal. O Filipe II adoeceu muito gravemente, se fosse, infelizmente, mas a mulher, Ana de Áustria, morreu. As gripes de 1781, 1847, 1889 são gripes, são epidemias de gripe. E agora começam a ser pandémicas. Porquê? Elas vinham da Ásia, vinham até ao Finisterra, mas depois da expansão começaram também a atingir o continente americano e os continentes e o continente africano. A de 1781 tem uma importância considerável. É a primeira epidemia de gripe que, como a de 1918, mata preferencialmente os jovens adultos. Não com a capacidade da gripe de 1918, mas quem mais morreu foram os jovens adultos, não sei que idades, mas era o suficiente para serem chamados de jovens adultos. As gripes de 1847 não têm nada de especial para apontar. A de 1889 tem uma história para contar. O Dr. Ricardo Jorge estava apoquentadíssimo quando apareceu a gripe em Portugal em 1918, estava apoquentadíssimo com aquilo que ele sabia ter acontecido em 1889 e depois em 1991 e depois em 1992. Ou seja, os surtos foram 3 também, mas descontínuos. E realmente ele logo, no princípio, quando as pessoas ficam todas muito satisfeitas em Portugal, porque a gripe pneumónica, no primeiro surto, tinha morto poucas pessoas, ele disse-me, calma que vem aí a segunda. E tinha razão. Não foi preciso esperar muito, esperou só 3 ou 4 meses. Depois desta de 1889, claro que há 1918, aquela que estamos aqui ocupados a falar. Depois temos a gripe asiática em 1957 e a gripe de Hong Kong em 1968. Eu escolhi a hipótese norte-americana porque me parece aquela mais viável. Não é que eu tenha alguma competência para escolher, mas sigo aqueles que a têm. A primeira notícia sobre a epidemia é de 4 de março de 1918 e fala do seu aparecimento num acampamento do exército norte-americano em Funston, Kansas. É no Midwest mesmo, é lá mesmo no meio. Estou aqui a repetir, de certa maneira, a imagem original. Pelo menos a imagem é do mesmo hospital, entre aspas. Só que, nessa altura, juntamente com
este tipo de meados do exército norte-americano aparecem em Detroit 1000 empregados da Ford Motor Company que faltam ao trabalho por estarem engripados. As coisas multiplicavam-se, não foi só na Ford. Por toda a parte dos Estados Unidos começaram a aparecer pessoas contaminadas com a gripe e no fim de abril, rapidamente, no fim de abril, as autoridades declaram que existe um surto epidémico, embora não fossem capazes de identificar a sua natureza. Entre março e setembro, a preparação de transporte para a França de 1 milhão de soldados vai criar as condições adequadas à transmissão da epidemia para a Europa. É precisamente em Bordeaux e Brest e nos acampamentos que lhes estão associados. Bordeaux e Brest eram os 2 grandes portos para o desembarque de soldados americanos, que aparecem então os muitos contaminados pelo primeiro surto da gripe. Chegada à França, a gripe não para de contagiar a população civil, os exércitos aliados, inglês, português, francês, não? Passa a terra de ninguém e ataca os soldados alemães. E vai ser responsável pela anulação de algumas operações que não havia soldados, não havia guerra. Aí não é natural. Em maio, a epidemia atinge a Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Albânia, Escócia e Norte de África. O facto de existirem, nessa altura, meios de transporte mais eficazes viabilizou a contaminação das outras populações. Como dizia o Dr. Ricardo Jorge, quando se falava na gripe, na influenza de origem espanhola, a gripe apareceu primeiro em França, os países em guerra, os países europeus. A gripe apareceu primeiro em França, mas obviamente que os generais franceses não iam falar que tinham centenas de milhares de soldados contaminados. De maneira que a censura militar proibiu essa comunicação. Mas, como ela foi transmitida à Espanha, os espanhóis que não estavam em guerra falavam isso. E então, como o rei espanhol também foi contaminado, em homenagem ao rei, disse que era a gripe espanhola. Não era nada espanhola, mas ficou assim, ainda hoje se diz que é a gripe espanhola. O Ricardo Jorge diz que o único país que pode dizer que a gripe é espanhola era Portugal, porque foi de lá que veio para nós. De qualquer maneira, a epidemia passa a pandemia, com o resto dos países europeus a serem contaminados. A Rússia, por onde foram uns contingentes de tropas britânicas, o México, que teve lá soldados norte-americanos, e os espanhóis que a levaram para Porto Rico, das Caraíbas. Na Índia atinge Bombaí e daí, com a ajuda do comboio, atinge todas as localidades da Joia da Coroa Britânica. Pérsia, Filipinas, Xangai, Chongqing, Murmansk, Coreia, África do Sul, Argentina, Brasil e restantes países da América Latina. Foi, como se costuma dizer, um ver-se de vez. Em poucos meses, o primeiro surto e o primeiro dia deu volta ao mundo e transformou-se numa pandemia. Temos aqui uma fotocópia do jornal americano, que já é capaz de dizer 6 milhões de mortos pela influenza.
influenza era também uma designação que se dava à gripe, porque acreditava-se, antes do século XX, que a gripe era provocada pelo alinhamento dos astros, pela influência do alinhamento dos astros, da influenza, mas aqui já diz que em 12 semanas morreram 6 milhões de pessoas e morreu mais que na Primeira Guerra Mundial. Naquela altura. Depois da Primeira Guerra Mundial teve mais mortes que 6 milhões. A outra aqui, do Ontário, é elegível, de maneira que tenho muita pena, mas não consigo ler. Mas estas coisas trazem sempre coisas caricatas. Vejam bem o que é que estes senhores, Vic Vaporub, se lembravam. Que a maneira de curar a gripe espanhola, não é? Era pôr assim umas coisas no peito, as pessoas desciam, aquilo passava, e a gripe. Parece que não foi assim, mas fica a publicidade. As barreiras sanitárias é uma espécie de corrida em que os jornalistas chegam sempre primeiro que os corredores. Quando eles põem a barreira, já ela passou. De maneira que em Portugal foi a mesma coisa. Os espanhóis fecharam a fronteira com Portugal numa altura em que já tinham contaminado Portugal inteiro. De maneira que, enfim, não exagero. No entanto, eu quis assinalar este desastre, que eu acho que é uma coisa terrível. As ilhas do Pacífico Sul, estradas para a Nova Zelândia, havia um barco, que era o Tulane, que estava encarregado do abastecimento do arquipélago a partir de Auckland. No fim de outubro, o barco zarpou, quando a epidemia estava no auge. Durante a viagem, adoeceu quase toda a tripulação do barco, o que não impediu o comandante de atracar no dia 7 de dezembro em Upolu, capital da Samoa Ocidental. Passado um mês, tinha morrido 1/5 da população. É, em termos absolutos, o maior disparate que se fez na gripe norte. O Tulane conseguiu prosseguir a viagem, infectou as outras ilhas todas. Em Fiji morreram 3% dos habitantes, na Tonga 10%. É uma coisa terrível. E vamos chegar a Portugal. Este boneco, as letras são pequenas. Trata-se de 2 ingleses, aparentemente, que vão de automóvel por uma estrada portuguesa, que está em tão mau estado. Eles vão cá do automóvel e diz o inglês que é muito pitoresco o seu país. O outro é o Canto Negro. Quantos vulcões extintos no meio das estradas? Os ingleses tiveram uma ideia errada para a sua qualidade de vida. A gripe pneumónica em Portugal. Entre junho de 1918 e fevereiro de 19, a pneumónica matou milhares de portugueses. Em função dos indicadores dos dados, a mortalidade permanece bastante controversa. Há autores que dizem que foram cerca de 60 mil e há outros que dizem que foi bastante mais que 100 mil. Eu sou embirrante para as coisas também. E vou dizer porquê. Segundo as causas de morte apuradas pelo Instituto Nacional de Estatística, para 1918, a gripe causou 55.780 óbitos e a pneumonia 6.730. Estes números servem para os defensores
da primeira estimativa. Mas, está sempre um mas, os dados que eu considero mais significativos são os seguintes. Morreram em 18 mais 114 mil, quase 115 mil pessoas do que em 17. É um aumento de 85,7%. É um aumento muito grande. Quando entre os 2 anos anteriores, 16 e 17, o aumento tinha sido de 4,2%. Obviamente que há aqui qualquer coisa que justifica um número tão elevado de mortes. Em 19, com aquele terceiro surto, janeiro e fevereiro, morreram mais de 19 mil pessoas que em 17 e menos 100 mil que em 18. Em 17 e 18, os óbitos atribuídos a doenças ignoradas ou mal definidas, que é uma das categorias da estatística do Instituto Nacional de Estatística, foram respectivamente, em 17, quase 56 mil e em 18, quase 97 mil. A diferença são 40.771 mortos. Os números, reparem, os números de 17 já são elevadíssimos, para dizer que nós não sabemos o que é que matou quase 56 mil pessoas, mas quase 97 mil é um número perfeitamente exagerado. De qualquer maneira, o significado é que uma grande parte da população portuguesa faleceu sem assistência médica, porque não houve ninguém que dissesse ele morreu de vivo. Assim, dado que em 1918 a varíola e o tifo exantemático explica um pouco mais de 6 mil óbitos, que é bastante, mas estamos a falar de números elevadíssimos. Os mortos provocados pela pneumónica foram, na opinião dos autores que seguimos, superiores a 100 mil. No dicionário da História de Portugal, uma das notas, que é feita na edição que eu tenho, fala-se em 103 mil. Não vale a pena estar. Eu acho que são mais de 100 mil. E pronto. Fica a minha opinião. Ora, como é que isto aconteceu? A gripe espanhola entrou pelo Alentejo, por causa dos alentejanos. Em maio, o primeiro surto, o tal que não matou muita gente, chega a Portugal com o regresso de 2 grupos de trabalhadores alentejanos que tinham estado em Badajoz e Olivença. A gripe atinge imediatamente Vila Viçosa e a partir de Vila Viçosa passa a Conches, Elvas, Tremoz, Redondo e daqui contamina todo o país. Em junho manifesta-se fortemente em Lisboa e Porto, é a tal efeito das cidades, maior concentração populacional, logo mais fácil contágio. A partir de setembro, o segundo surto chega a todas as localidades do continente. A Direção-Geral de Saúde Pública, que é dirigida pelo Ricardo Jorge, chama os subdelegados de saúde e os facultativos, como na altura se dizia, que estavam de férias, e mobiliza médicos milicianos e finalistas de curso de medicina. Puseram a cabo tudo no acidente. Em cooperação de setembro. Os portugueses também fazem disparate. Surpreendente. A gripe pneumónica atinge os quartéis de Porto, Amarante, Vila Real, Bragança e Penamacor, vitimando muitos soldados que estão concentrados nas casernas. Em Abrantes, a gripe provoca 210 baixas entre os recrutos. Aí os comandantes de Amarante e Marco Carreses tomam uma decisão com consequências terríveis. Mandam os recrutas voltar para as suas famílias e contaminam toda a região, porque eles já eram portadores do vírus, espalharam pelos famílias. Outra coisa que influenciou este outono é, obviamente, todas as atividades que juntam as pessoas em determinados locais.
É o caso das vendimas, que as pessoas trabalham umas com as outras, é o caso das feiras e é o caso das termas, que era onde as pessoas se juntavam muito quando tinham dinheiro para fazer. Curiosamente, em 25 de setembro, o século constata que a epidemia ataca a gente nova. Os tais entre os 14 e os 40 que eram adultos, jovens adultos saudáveis. E que, apesar de ser muito difícil calcular as percentagens entre os civis, em alguns pontos do Exército era fácil de calcular. Como no quartel de Abrantes, onde morreu 7% dos soldados. É uma porcentagem muito elevada. Eu hoje estou de plágios. Nessa altura é o Johann Steinbeck, o outono do nosso descontentamento. Em setembro e outubro, o século publica numerosas pequenas e grandes notícias, na maioria delas nefastas. Eu li 500 e tal. Selecionei meia dúzia delas. Me pareceram mais significativas. Muitas delas diziam dezenas de localidades sem médico nem enfermeiro. Fábricas e caminhos de ferro fechados, por falta de pessoal que estava de cama. No Sabugal enterra-se 3 e 4 cadáveres de cada vez. Na Benedita enterra-se aos pares. Mira teve 150 mortes em setembro. Rezende, 160. Em 11 dias, Setúbal teve 43. A Zambuja, com 6 mortes num só dia, recebe o Presidente da República, o Dr. Sidónio Paes, que deu 500 escudos e lhes mandou entregar barricas de alcatrão para queimar e matar os miasmas. Parece que não matava grande coisa, mas pelo menos intoxicava as pessoas. Lisboa, o Liceu Camões, o resto de chão, o Liceu Camões, e o convento das Terinas foram transformados em hospitais para os epidemiados. Mas ficaram esgotados logo no primeiro dia. No dia 5 de outubro, as forças vivas locais pensam em instalar um hospital para internar os doentes de Cascais e Estoril. Ainda não tinham bem a certeza, mas também se esperassem mais ou menos, não era preciso. Benavente sem Paulo. Todos os padeiros estavam prontos. Porto, notas de tostão e carros elétricos fechados considerados fontes de contágio. Os especuladores aumentou o preço do leite para 2 tostões, parece pouco, mas era muito dinheiro na altura, e depois para 3. É suspensa a abertura das aulas e adiados dos exames e inspeções militares. Farmacêuticos, sem açúcar, para confeccionar os xaropes, que era, digamos, a mesinha mais comum. Gondomar, um médico para 20.000 pessoas. Melgaço não tem médico nem enfermeiro. Cabrela só tem médico às quintas-feiras. Só se podia adoecer às quintas-feiras. Mas parece que não, parece que adoeciam todos os dias. Da Benedita não há médico, nem açúcar, nem arroz, nem medicamentos. Em 20 dias, Lagos enterra 292 pessoas. É muita gente. A Marinha Grande, que teve 12 mortes num só dia, é informada pelo Hospital de Leiria que os seus doentes só ali serão recebidos se pagarem. Um pão que escreve. É como agora. É? É como agora. É uma notícia atual. É como agora. Felizmente que a epidemia não é atual. Sabugal, que atingiu os 120 óbitos, recebeu 600 escudos do Presidente da República para a sopa dos pobres. Pelo menos. No fim de outubro, chega ao Tejo um paquete da Companhia Nacional de Navegação, vindo da África, em que quase todos os marinheiros e passageiros tinham admitido.
morreram durante a viagem 199 pessoas, dos quais 178 eram soldados reforçados em Moçambique. E devo dizer, não fiz aqui, que foram hospitalizados quase 900 pessoas que vinham neste barco. Em Lisboa faltam os caixões. São tantos os mortos que os caixões não chegam. Então a Câmara Municipal de Lisboa tomou uma atitude inteligente e pôs uma oficina a fabricar. Ora, vamos ver, olhar para isto com olhos, espero que seja capaz de ver. Portanto, a coluna da esquerda são o número de óbitos. Vai de 5.000 a 70.000. Nas linhas temos os meses de janeiro a dezembro de 1918. E a última informação que existe em cada um destes meses é o número total de mortes verificado no respectivo mês. Por exemplo, janeiro, 12.355. Março, 11.475. Por aí fora, até que chegamos a agosto e começa a acentuar-se, 15.000 já. Em setembro, 19.000. Em outubro, 70. Em novembro, 47.000. E depois baixa em dezembro para 18.000. Como outubro é o mês das mortes no mundo, é obviamente uma influência terrível sobre o voo dos óbitos. Depois há o descontrole dos decisores. E esta primeira é terrível. Em Lisboa, os militares põem caminhões de caixa aberta a recolher os doentes que devem ser hospitalizados nas suas casas. Põem-nos ao frio e à chuva, se tiver a chover, e percursos que chegam a levar 3 horas. Os últimos a serem recolhidos eram os beneficiados pelo processo. Os primeiros, obviamente, um fulano que contraiu a gripe pneumónica e que está 3 horas a apanhar frio e chuva, quando lá chega, estão mortos. Em Guimarães, a administração conseguia mandar tirar os porcos da cidade e impõe coimas de 20 escudos por porco a quem os queira ir buscar. Não sei se pagares os 20 escudos já não era grave. Deve aí 20 escudos de demónios. 2 quilos. Um porco por 20 escudos também não era caro. A Câmara Municipal de Coimbra era bastante dinheiro. Preocupada com a higiene pública, decide destruir os miasmas queimando barricas de Alcatraz. Não foi só o Sidónio Pais que mandou queimar Alcatraz. A Câmara de Coimbra, aliás, que tinha ligações interessantes de Coimbra, também o fez. Na Figueira da Foz, no entanto, tomaram uma decisão muito mais benigna. Mandaram levar as ruas com água salgada. Estava ali, nem era preciso nada especial. O fim do Sumo Sul. No fim de novembro, a epidemia da gripe perde a sua força, mas eu não referi até agora. A verdade é que em 1918 não existiu só a epidemia da gripe pneumónica, existiu também a epidemia do tifo e a epidemia da varíola. A epidemia da varíola foi bastante letal e não desapareceu no fim do ano. De qualquer maneira, as duas epidemias,
estas duas economias, que esgotaram, principalmente a do TIF, a Direção-Geral de Saúde Pública, que tinha que arranjar gente para tirar os piolhos aos contaminados. E era, obviamente, nas cidades em que eles mais existiam, porque as populações dessas zonas, nas ilhas do Porto, nos bairros carenciados de Lisboa, as famílias viviam em pequenas casas que provavelmente para 7 ou 8 pessoas dormiam no mesmo quarto. Não havia condições de higiene e o banho e o tirar os piolhos era só uma coisa que acontecia quando os serviços de estoque o faziam. Já vimos que em 1919, logo em janeiro, a epidemia voltou. E chegamos a Oeiras, com as meninas de 1912 a tomar banho na Praia de Algés, com fatos indecentes. Isto é um descaro. Vê-se perfeitamente os braços e as caras. Os banheiros, coitados, é que tinham que se molhar todos para salvar as senhoras de se afogarem. Então, não. E lá estavam eles, vestidos e molhados. A pneumónica em Oeiras. Por não termos encontrado títulos de jornais editados em Oeiras, e porque foram muito escassas as referências no Diário de Notícias do século ao Conselho, nós tivemos que nos contentar com as estatísticas do Instituto, os livros de atas da Câmara Municipal de Oeiras e os assentos de óbitos da Igreja Matriz, que comparámos ponto por ponto com os assentos de enterros do cemitério de Oeiras. Era o que digo. Problemas vividos pelo Conselho. A leitura das atas das reuniões da Comissão Administrativa vou ler isto, é uma queixa que eu faço, com exceção das do mês de outubro, decepcionante para quem nelas procura. Referências a uma epidemia que já graçava no país há mais de 4 meses e que já tinha vitimado milhares e milhares de portugueses. Nada, só em outubro. Nesse mês, o problema que ocupa a avaliação do outono, aliás, que ocupa a direção, é o projeto de aquisição e instalação dos serviços cabarários no Palácio do Egito, para o que a Comissão Administrativa contratou o proprietário, o Álvaro António dos Santos, que pediu 35 contos de réis pela parte urbana da Quinta do Egito. Não sei o que é que se passou depois de outubro e de novembro, mas, pelo menos nestes meses, a coisa ficou por aqui. O que é que na Câmara se falava durante todo este período? As pequenas obras de limpeza, as fogueiras, a recuperação das condutas, o funcionamento das escolas primárias, a fixação dos preços de géneros essenciais, o combate ao contrabando dos bens racionados e o problema da iluminação pública. As deliberações que mais me chocaram, digamos, é que foi preciso discutir muitas vezes o pagamento do transporte dos doentes para o Hospital São José. Não era, aos nossos olhos, assim muito caro, mas que revelava a falta de meios da Câmara, porque se tivessem muito menos, não os discutiam. E uma coisa que me pareceu, talvez injustamente caricata, é que foi preciso falar mais que uma vez, em mais que uma reunião, na instalação de uma lâmpada num prédio de Paços de Arcos, com o contributo da Câmara para a iluminação pública. Custava 10 escudos.
mas não podemos olhar para estes números com os olhos de agora. Ora então, a gripe chega a Oeiras. E então, aí, em outubro, as reuniões da Câmara são todas, praticamente, o tema é a pneumonia. Mas reparem que os contactos faziam-se por telegrama e carta com Lisboa. Não seriam muito rápidos, não havia internet nessa altura. Mas, pronto, eram os meios que havia, não é? As aulas são suspensas, dia-se os exames, pede-se conselhos e diretivas, decide-se o alargamento do cemitério, com o levantamento de um muro de madeira provisório, que é a ata de 23 de abril, e a redução do espaço dedicado às campas com a construção de ossários. Confesso que não sei se isto foi para a frente, mas pelo menos foi essa a intenção na altura. Em Passo de Arcos, entretanto, é aberto um hospital temporário para internar doentes da pneumónica. O hospital recebe um donativo de colchões e a reparação dos colchões custou 24 escudos ao município. Pelos vistos, os doentes civis iam para o Hospital São José em Lisboa e o Mané hoje de manhã recordou-me que o hospital da feitoria teria recebido pessoas, não sei se militares, se também civis, não sei. Realmente escapou-me. Neste momento tenho os meus livros um bocado desorganizados e não tive capacidade para os consultar. Agora vamos discutir uma coisa, que é a mortalidade epidémica no concelho. Infelizmente, o último censo geral da população para 18 foi o de 1911, 7 anos antes, antes da gripe se ter manifestado. De maneira que tive que usar estes números, não posso usar outros. 17 mil e tal era o número de habitantes que eu usei para calcular a taxa de mortalidade do concelho. Em 17, o concelho tinha registrado 351 óbitos, o que dava uma taxa de mortalidade, segundo aqueles números de 1911, de menos de 2%, uma taxa absolutamente razoável do ganado. Se olharmos para estes números e os compusermos em causas de morte, as maiores percentagens vão para as tuberculoses pulmonares, que na altura eram realmente causas de morte em Portugal, e não só em Oeiras, claro. 10%, e às diarreias e enterites em menores de 2 anos, que atingiram os 13,4%. São números consideráveis, em que Oeiras apresenta números bem piores do que o conjunto dos concelhos rurais do Distrito de Lisboa. Nas doenças ignoradas ou mal definidas, Oeiras teve 2,6% em 1918 e compara bem com o mesmo conjunto de concelhos rurais, aquele que eu há pouco me referi, que teve 23,9%, quase 24%, e com Sintra com quase 36%, e Cascais 6,8%. Portanto, o que demonstra que em Oeiras havia mais médicos e mais enfermeiros que acompanharam as pessoas que acabaram de vir a falecer. Em 18, o número de óbitos do concelho sobe para 581. E aqui há um desequilíbrio entre homens e mulheres, 315 homens, 266 mulheres, que, comparados com os 351 de 1917, aponta para um aumento de 65%.
passando a gripe e a pneumonia em conjunto de 20 em 1917 para 214 em 1918. Ora, dado que as epidemias de varíola não tiveram em Oeiras a mesma gravidade que no resto do país, e porque as restantes causas de morte se mantiveram abaixo dos números de 1917, para mim, o aumento do número de óbitos no concelho é praticamente explicado pela pneumónica, como se torna evidente pela leitura do quadro seguinte. Óbitos por causa de morte no concelho de Oeiras, 1917, 1918 e desvio. Óbitos totais, como já tinha referido, 351 em 17, 581 em 18. A diferença é um aumento de 230 óbitos. A gripe é apontada em 17,6, em 195 com 1918. Portanto, mais 189. A pneumonia com 14, 19 dá uma diferença de 5. As tuberculoses com 35, 41 dá uma diferença de 6. As outras doenças com 47, 62 dá uma diferença de 15. Doenças do aparelho respiratório 16, 31 também uma diferença de 15. E embaixo estão as doenças diversas não consideradas, porque são idênticas, não têm desvio. Não valia a pena estar aqui a amassar as pessoas com esses números. Portanto, a percentagem da gripe relativamente ao número total de óbitos a mais 18 relativamente a 17 é 80 e tal %. É muito. Mas, para chegar ao fim, vamos ter aqui o São Jorge com uma espada e um pendão a matar o vírus da gripe. A responsabilidade é dos brasileiros, não terei esta ideia. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Como é usual, abrimos agora espaço para um debate. Quem quer abrir as hostilidades? Eu, em primeiro lugar, para mim foi um pouco surpreendente a intervenção de Luís. Surpreendente ao nível da profundidade da reflexão que trouxe. Porque acho que foi uma exposição excelente. Eu tinha aqui 2 ou 3 questões. Uma delas é que peso... a resposta para nós é um tanto ao quanto óbvio, isto é, o tema pouco tem suscitado interesse dos historiadores. Mas em particular, a de 1849 e a de 89, 1889 e 49, existem alguns estudos particularizados. O Luís conhece alguns estudos? 89, sim, mas são da responsabilidade do Ricardo Ferreira. Estudos de natureza médica, quer dizer, não natureza histórica. Não, isso não conheço. No entanto, o autor principal que tenho estado a seguir, que é a Chivarria, é uma senhora sul-americana, no porto do país. Ela refere frequentemente, ao longo da exposição, refere frequentemente de 1880, como é conhecido, com as apresentações do Ricardo. Eu não quis estar... É que uma das... vocês sabem da minha ligação afetiva, eu não só, a Merkel. Aquele arquivo histórico foi para mim passado durante anos a fio,
E uma das situações, precisamente, que eu tenho recolhida e que nunca trabalhei, são precisamente as informações sobre essas epidemias em março. 89. E 49. Isto porque as atribuições sanitárias estavam conferidas aos administradores dos concelhos, e no arquivo do administrador do concelho, precisamente, existe muita informação que vai chegando sobre as epidemias e aquilo que são as resoluções tomadas localmente para a tentar evitar, desde os cordões sanitários, por exemplo, o proibir a circulação de barcos pelo Guadiana, no fundo quase fechar a vila sobre si próprio, construir um hospital temporário, etc, etc. Infelizmente, depois se tenho muitas informações sobre providências, não tenho informações algumas de natureza de registro de mortandade. É relativamente a das epidemias de gripe correntes, as sazonais. Foi muito, a morbilidade foi muito elevada, ou seja, infectou muita gente, mas matou os grupos de risco, ou seja, os menos de 4, os mais de 65 e os doentes. Com alguma senha, mas nada que seja muito fora do comum. Já agora, sem querer monopolizar, façam outra. Como é que o Luís, o que é que suporta a informação que a de 1781 também afetou, sobretudo, os jovens, isto é, entre os 14 e os 40. Eu não tenho dados científicos sobre isso. Tenho a afirmação de dois historiadores das epidemias, o Verene e a Echevarria, que falam dessas gripes como terem representado um ataque não aos grupos de risco, continuavam a morrer também, claro, mas principalmente aos jovens adultos. Eles, obviamente, a nível mundial têm muito mais informação do que eu. Não, porque, de facto, só com dados de natureza estatística, só com estudos dessa natureza, investigando, é que se poderá chegar a essa conclusão de que, de facto, já nessa altura, atacou esse... Pois, a informação é esta, não é? Eu não aprofundei muito, confesso, quer dizer, ainda hoje dei assim uma leitura nesta zona, só para fontes datas e tal. Estive a ler a Echevarria e estive a ler o Quinteiro, em que ela fala disto, e fala da importância, também ainda há pouco não cheguei a referir, da importância da 1170, que é a primeira epidemia em que, de certeza, é uma epidemia de gripe. E uma afirmação curiosa, que é, a partir daí, já ocorreram 47 epidemias com grande gravidade, o que é um número considerável. Agora, do Alentejo, a única informação que eu tenho são publicações locais em Estremoz, em que também encontrei algumas, quer dizer, na prática, confirmações da mortandade de 1918. Embora não seja uma cidade com uma população muito elevada, mas de qualquer maneira os contactos fizeram-se e aquela transmissão inicial, aquele contágio inicial provocado pelos grupos de trabalhadores alentejanos que estiveram em Badajoz e Olivença, realmente infectaram o Alentejo e depois a partir daí as coisas complicaram-se. Eu sobre as que não há muitas informações em Portugal, confesso que não trabalhei muito, porque a orientação era sempre o que é que se passou aqui.
Mais questões? Só uma pequena dúvida. O Amadeu Sousa Cardoso Morreu morreu na com Crónica, né? o Baudelaire também. Uma série de nomes destacados. Sim, sim. Creio que também aquele compositor já o António Fragoso. E o Amadeu Cardoso foi dos primeiros. Bastante novo. Fragoso é dado como ter morrido de tuberculose. Então. Sim, então. Mas, de qualquer maneira, o Amadeu Sousa Cardoso é apontado como Agora, Luís, eu tenho dúvidas que muitas das tuberculoses não fossem. Claro. Não, repare. Vamos ver uma coisa. Se o indivíduo tem problemas de tuberculose e se apanha a pneumónica, é um tanto. Já assiste Agora, é morte pneumónica ou é que é difícil, não é? Ainda principalmente porque se nós pensarmos que o grande problema ocorreu no espaço de poucas semanas, os homens não têm tempo para atender tanta gente. Quer dizer, estão lembrar-se que o mar tinha um médico e tinha 20.000 habitantes. Se ele atendesse 10 pessoas, 20 pessoas por dia, levava 1000 dias. Ele não teve 1000 dias para assistir às pessoas. Luís, e que probabilidade existe, dada a natureza da doença, a morte rápida, de a morte ocorrendo fora do concelho de origem do doente, o enterro não se processe fora do concelho de origem? Provavelmente foi fora do concelho de origem, é natural. Não é? Porque... Então o registro de óbitos de localidade para localidade... Sim, mas eu trabalhei os números do país. Não, mas nós quando analisamos o caso do Eiras, por exemplo, ou outro, há uns 4, 5 anos fui contactado no sentido de tentar perceber o que é que se passava numa escavação arqueológica, porque estavam a aparecer, supostamente não deveriam aparecer ali, cadáveres do século XX. E boa parte deles estavam fardados. Isto é em Tavira. Não é? E era um campo de mortuário, à pressa, não é? Com um cacau, e onde simplesmente tinham sido enterrados. Amortalhados, não sem caixão, etc. Enterros rápidos, claramente rápidos. Não é? Que é neste contexto de certeza absoluta. Pelo estudo dos botões das fardas, não é? Etc. Foi rapidamente chegou à conclusão que eram dessa época, 1918, 1919, 1920, etc. E portanto dá para perceber que o medo, eventualmente, porque desconhecia muitas vezes a doença, não é? A crendice popular, a urgência da situação, etc., levava a que às tantas muitas pessoas fossem enterradas com rapidez, com ligeireza, e não seriam destinados aos cemitérios propriamente ditos. E o registro passar. Os mortos militares, que morreram nos quartéis, não eram dali, não é? Claro. Portanto, o registro é militar e os enterros foram necessariamente pelos militares. Se calhar esse é mais um exemplo do Tavira, não é? Isso é mais um exemplo disso mesmo. Quer dizer, não dava tempo. Repare que em Lisboa não havia caixões. E os mortos amontoavam-se porque não havia como os enterrar. É terrível, mas é claro. Lá a Câmara começou a fazer caixões, não é? Quer dizer, porque se não havia era capaz de ter um problema ainda maior, não é? Uma discussão curiosa que eu não tive coragem de abordar é como explicar a morte de tanta gente e tão depressa. Peço-lhe perdão. Uma coisa que eu não fui capaz de abordar foram as explicações sobre porque é que morriam tantas pessoas em tão pouco tempo e porque é que morriam tantos jovens.
há explicações muito diversas, mas devo dizer que as mais recentes têm melhor possibilidade de ser uma boa explicação que as dos anos 80 e dos anos 90. Porque os estudos sobre cadáveres inumados em tendas, em zonas isoladas, só ocorreram perto de 2000 e mais recentes até. São os tais 7 mineiros noruegueses que foram enterrados na zona norte do país, e são um soldado e dois soldados e uma mulher foram inumados no Alasca, na tundra gelada. Foi possível determinar a natureza do vírus e classificá-lo e analisar o porquê de algumas doenças, mas o problema não é fácil de resolução, e desde as explicações mais antigas, em que as pessoas faleciam em 2, 3 dias, ficavam azuis, não é? Porque, obviamente, não tinham oxigênio. Essa explicação resultava, nos tempos mais antigos, nos anos 80, dizia-se que a reação dos jovens e dos saudáveis perante a infecção era uma reação muito grande, em que o sangue e os tumores das pessoas ocorriam ao ponto da infecção e afogavam as pessoas no seu próprio sangue, na sua própria reação. É uma explicação um pouco mecanicista, mas de qualquer maneira a atual parece mais exagerada, mais correta, só que ainda está em análise. Não é coisa que a ciência atual ainda tivesse conseguido resolver. Continua a dúvida. Porquê morreram os adultos, os jovens adultos, de preferência, e em grande quantidade. A outra necessidade de explicação é o número elevadíssimo de óbitos. Essa é uma explicação que se baseia essencialmente na natureza do vírus, que teve uma capacidade pandémica espantosa e que apanhou grandes extensões das populações dos diferentes países, sem grande capacidade de reação, porque a imunidade que eles possuíam de gripes antigas, genética ou pessoalmente adquirida, não era suficiente, porque as recombinações dos... há pouco não disse isto, porque me parecia um pouco fora do meu nível de conhecimento. Mas aquelas proteínas que eu referi, o H e o N, recombinadas, podem dar 144. Porque uma tem 16, a outra tem 9 vezes 16, 144. Mas há autores que falam em 200 e não sei quantos. O que significa que nós podemos estar imunizados para um determinado vírus da gripe, e com as recombinações sucessivas, a próxima gripe pode ter uma característica completamente distinta e que as pessoas não estão imunizadas para elas. É também por isso que não é possível fazer vacinas de uma gripe para a outra. Tem que se esperar que
que a gripe apareça primeiro, que o vírus da gripe apareça, e então é que se pode fazer a vacina. O que, se ela atingir muita gente, obviamente, é tarde demais. Mais questões? Não, eu continuo, estou a gostar da conversa. Não, porque isto é um tema interessante das próprias epidemias na história e a importância que elas têm. O Luís falou na circunstância que poderia ter sido potencialmente positiva, não é? O Filipe II de Espanha, não é? Ter morrido assim como a sua querida esposa. E que eventualmente o curso da história poderia ter sido outro. É uma eventualidade. Agora, o peso destas epidemias e de outras, enfim, consideremos outras doenças gravosas, pestíferas, a peste, não é? A influência que elas têm no curso da história, não só porque podem fazer oscilar demograficamente de tal forma um país ou regiões ou mesmo continentes que têm um peso substantivo, né? A peste negra, etc, etc. Ou então, hoje de manhã falávamos disso, que é o aspecto mais interessante e que é recentemente uma das partes da investigação da história militar, é precisamente o peso que têm as pestes, digamos, pestes, para generalizar, que ocorrem por falta de higiene, né, do atacante. Isto é, alguém que ataca alguém, exércitos que atacam cidades, não é? Que não sabem quanto tempo durará o cerco, mas vão preparados com milhares de homens, milhares de cavalgaduras, e que preparam um cerco a uma cidade. A resistência dessa cidade, e isso aconteceu com Lisboa mais do que uma vez, era aguardar muitas vezes precisamente que ocorressem essas pestes. Porque sabia que elas só ocorreriam. E agora há estudos muito recentes, e desculpem-me agora aquilo que eu vou dizer, que fazem um cálculo direto entre a quantidade de merda acumulada. É verdade. Porque sabe que um cavalo de feca X quilos de merda durante X dias, não é? Eu sei. Sabe-se que o exército espanhol, por exemplo, de 1385 tinha X cavalgaduras, o que vezes X merda defecada dá tantos quilos, e nos tantos dias de cerco, não é, dá X. Os humanos produzem Y. X mais Y. Desculpa, mas estava a contar de merda isso. E como os exércitos não estavam preparados, mesmo assim, porque eles à partida nem sabiam quanto tempo iria durar um cerco. Podia ser um cerco curto ou um cerco longo. Mas, por exemplo, aquilo que acontece em 1385, quando Lisboa está sitiada pela banda da Almada, é que precisamente o exército castelhano é atacado, de facto, de uma forma brutal, enfim, pelos ventos pestíferos, não é? Que levam a que eles levantem o cerco. O que é espantoso, de facto, não é? Estas situações. Que é um lado da história que só agora, mas do ponto de vista da história militar, não é? está a ser estudado. Isto porque tem influência, reparem bem, tem influência em como se mobiliza a artilharia. E se utiliza mais a artilharia do que a cavalaria, pois para além das evoluções naturais das armas, em determinados cercos. Porque já se sabia que, ou com a artilharia, se conseguia rapidamente obrigar à capitulação, ou então, quer dizer, a resistência interna e as fragilidades externas que se geravam, não é, podiam levar ao insucesso. Eu acho que isto estava um artigo fabuloso com um título sugestivo. Digamos que o problema da merda na história é impressionante. A guerra não era nada romântica. Mané, lamento, mas acabaste de não fazer história. Não fizeste história nenhuma. Não fizeste história, fizeste notícia. Porque realmente isso deu-me uma ideia. É que se a gente isolar os gajos para em São Bento, os gajos morrem com a própria merda que fazem. Tem ar-condicionado. Desliga-se a eletricidade, pede aos chineses, dos três dragões. Não, mas não sei até que medida não foi essa questão da higiene. Não foi em 14-18 muito importante na Guerra das Trincheiras. Deve ter sido. Como é que isso fragilizou também ao ponto de, quando surge o vírus, não é?
ele vai apanhar, não é, uma população muito fragilizada. Mané, o meu pai foi um privilegiado na Flandres, porque andava nos abastecimentos. Portanto, podia ir produzindo merda para tudo na retaguarda, sem grandes problemas. Hã? O meu bisavô também andou lá. Não sei, ele não deve ter andado muito bem, porque foi obrigado, entre outros, a assaltar uma quinta para roubarem batatas. O caso foi conhecido e foram sujeitos a tribunal marcial em Lisboa, e é conduzido para aqui, para São João da Barra, e a sorte dele é que, conhecimento de batatas entre batatas, os guardas que estavam, sabendo na altura em São João da Barra, eram conterrâneos, e deram-lhe a fuga assim como a outros, né? Mas É espantoso para uma pessoa, um soldado português que tenha estado na Flandres, completamente abandonado pelas chefias militares, sem substituição com os oficiais em Lisboa e no Porto a dizerem que não iam para a guerra, os soldados a recusarem também. Não havia recuperação, não havia substituição dos veteranos que estavam nas trincheiras, que estavam completamente desmoralizados e não estavam enquadrados por oficiais em quantidade suficiente. Daí o desastre do 9 de Abril, em Lali, em que o exército português sofreu quase 10 mil mortos. Quase. E que tinha sido abandonado pelas chefias militares. Além de as armas não serem adequadas, os equipamentos não serem adequados, a instrução que eles tinham tido em Lisboa não servir para aquele tipo de guerra. Além dessas coisas todas, os oficiais preferiram ficar em Lisboa. E quando vinham de férias, porque eles eram substituídos, esqueciam-se de voltar. E realmente é uma página muito negra do exército português. Foi a maneira como os veteranos da Guerra de 14 de Janeiro, para nós 17 de janeiro, foram tratados. Muito bom. Muito bom. Enfim. Mas é isso. bom, se não tem mais nenhuma questão, encerramos aqui. Até para o ano. Salve seja. Salve seja. Deus Maria. Não há quem. Tu aparece. Bom, agora só daqui.